bem? Eu sou Danilo Viana e eu vou falar de forma breve e objetiva um pouco sobre paralisia e paresia oculomotora. Bom, paralisia é o termo utilizado para representar a perda total da função de um nervo motor. Ou seja, quando esse nervo não consegue exercer totalmente a sua função, estamos falando de uma paralisia. Porém, existem disfunções que permitem que esse nervo funcione de forma parcial. Quando isso acontece, nós denominamos de paresia. Ou seja, paralisia é a perda total da função de um nervo e paresia é a perda parcial da função de um nervo. As paresias, elas podem ter diferentes características a depender do local e do tipo de lesão que aconteça. Então é importante que a gente entenda também sobre a anatomia. Nós aqui não teremos como falar de forma muito detalhada, não dá para abranger, porque senão o vídeo vai ficar muito pesado e eu não vou conseguir enviar para vocês. Mas de forma resumida, nós podemos dividir o nosso encéfalo em cérebro, que é essa parte rosa e enrugada, grande, que nós estamos vendo aqui. Esse outro setor do nosso encéfalo, que está representado aqui em rosa também, liso, é o nosso corpo caloso. Aqui em verde nós temos o nosso diencéfalo. Em marrom nós temos o nosso cerebelo. E finalmente nós temos o setor que nós vamos estudar um pouquinho hoje, que é o nosso tronco encefálico. O nosso tronco encefálico ele é dividido em três. Aqui nessa imagem nós podemos observar em marrom o mesencéfalo, em amarelo a ponte e em lilás o bulbo. De interesse ao nosso assunto hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ponte e mesencéfalo. Aqui está. No mesencéfalo nós temos então os núcleos. Nesse lugar do terceiro par do seu ramo motor, ou seja, daqui vão sair as ramificações de diversos subnúcleos para cada grupo de músculo extraocular, exceto o músculo reto lateral e o oblíquo superior. E aqui nós temos o nosso núcleo do terceiro par, só que do ramo visceral. Esse é o núcleo conhecido como o núcleo de Edgar-Westphal. E nesse caso ele vai ter ramificações que vão inervar o esfíncter da pupila e os músculos ciliares. É importante a gente ressaltar que existem vários subnúcleos referentes ao terceiro par, exceto para o elevador da pálpebra. Para cada grupo muscular existem dois tipos de subnúcleos. Porém, para o elevador da pálpebra existe apenas um para ambas as pálpebras. Por que é importante lembrar isso? Porque se há uma lesão a nível do mesencéfalo que atinja o núcleo do elevador da pálpebra, isso vai trazer para o paciente uma pitose binocular. Mais abaixo, aqui um pouquinho posteriormente, e caudal, nós temos o núcleo do nosso nervo troclear, o quarto par. Ele é o menor nervo que existe dos nossos 12 pares. E é o único que ele tem uma imersão posterior. Ele vai emergir da parte posterior do mesencéfalo, vai dar uma volta em torno do mesencéfalo e vai finalmente acompanhar o nosso terceiro par craniano. Mais abaixo aqui temos então o núcleo do nosso sexto par, o abducente. E também ele tem uma localização posterior, só que na ponte e não no mesencéfalo. Ele divide ramificações com outros núcleos de outros pares cranianos. Porém,
é de interesse para nós entender que esses três nervos eles recebem aferência dos mesmos tipos de músculos, ou seja, os músculos extraoculares. Lesões de interesse para nosso caso aqui de estudo podem acontecer tanto nos núcleos quanto nos trajetos desses nervos até os músculos ou no próprio músculo. Então, para cada localização, um efeito diferente, uma paralisia ou uma paresia diferente. Aqui nós temos uma representação um pouco mais clara do caminho que esses músculos vão fazer. Então, o trajeto que esses nervos vão seguir são o seguinte: eles vão sair aqui da altura do colículo superior, no mesencéfalo e na ponte, vão emergir anteriormente até a fissura orbital, de onde eles saem do crânio, então, para inervar os músculos correspondentes a cada um. Nessa fissura vão passar todos esses nervos que nós estávamos falando: o abducente, o troclear, o oculomotor e ainda outras estruturas que não é de interesse no momento. Aqui é uma representação esquemática de como acontece. Então, nós podemos observar que dentre dos vários subnúcleos do nosso oculomotor, ao se dirigirem e passarem pela fissura óptica orbitária, ele vai se dividir em ramo superior, e esse ramo ele vai inervar o reto superior e o elevador da pálpebra, que estão juntinhos ali, e vai se dividir em ramo inferior, que vai inervar o reto medial, o reto inferior e o oblíquo inferior. E nesse próprio ramo, aqui não está representado, mas é desse próprio ramo que também vai se chegar ao esfíncter pupilar e aos músculos ciliares. Aqui temos então o nosso troclear, o nosso quarto par, que também vai passar pela fissura óptica e vai inervar então o nosso oblíquo superior. E temos o abducente, que é um nervo grande, um caminho longo, que também entra pela fissura óptica e vai inervar o nosso reto lateral. Então, é importante que a gente conheça esse trajeto, porque lesões em qualquer parte desses trajetos vão ter diferentes paralisias ou paresias com características singulares.